Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal Podcast 100% no Alvo. Nós estamos no episódio 31 e hoje, especialmente hoje, nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que seria a questão de rotinas de departamento pessoal, né? Nós vamos falar sobre o tema projeto integrador do curso de departamento pessoal do Senac de São José do Rio Preto. Eu tenho aqui comigo hoje as alunas do curso, a Thaís, a Ana Carolina, Isabelle, Amanda e Vânia. E comigo aqui está a Ana Carolina, a Amanda e a Thaís, que vai fazer a apresentação delas para vocês sobre o projeto que, por sinal, eu dei uma estudada, ficou muito bom. Parabéns, meninas. Obrigada. Tá? Sucesso. Tá? Sucesso na nova carreira profissional, que seja a primeira de muitas conquistas, profissional. Espero que vocês façam RH, curso de administração de recursos humanos ou de psicologia, que faz parte aí da gestão de pessoas, Capital humano vamos dizer assim, é a maior riqueza que a empresa pode ter, e vocês vão cuidar disso, tá? Cuidar não só na rotina de documentação, mas também no início da atividade de todas as pessoas que iniciarem na empresa onde vocês estiverem. Então, isso é muito importante, tá? Então, mais uma vez, parabéns, Obrigada. Eu gostaria que cada uma falasse o porquê, de escolher, vamos dizer assim, o podcast. Eu acho que a Ana que vai dar as boas-vindas ao grupo, Ana? Olá, Douglas, tudo bem? Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a você por abrir esse espaço para nós, E a escolha do canal é porque nós já queríamos fazer algo diferente na apresentação. E como a gente já segue o seu canal e temos que acompanhado, o seu público, e a gente sabe que vocês atingem vários públicos-alvo, várias empresas de profissionais de segurança do trabalho, de recursos humanos, de departamento pessoal. Então, achamos que aqui era o melhor lugar para estar apresentando o nosso projeto. Legal. A Thaís, Thaís? Por que, um pouco do curso de vocês? Como é? Quantas horas são? Como começou? Qual que é o objetivo do curso, Somos alunas do Senac, São José do Rio Preto, O nosso curso é de assistente de departamento pessoal, com carga horária de 160 horas, É de segunda, quarta e sexta. O curso teve início dia 3, 3 do 2. 3 do 2. 3 do 2, e vai ter o término agora dia 11 do então é um curso rápido até, Se for ver aí, o quê? 3 meses, 90 dias, mais ou menos. Mais ou menos isso. Legal. Então, são 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 22h30. Isso. Legal. Bacana. E assim, o que vocês... qual é o princípio do curso, vamos dizer assim, com vamos dizer assim, com as atividades que vocês realizam em sala? Como que é? O desenvolvimento, assim, é muito em grupo, é mais o que a gente vivencia hoje em dia, na parte de DP, que a gente tem mais contato com as coisas. São certo. Rotinas do departamento pessoal, O Senac, ele tem todo um jeito diferente de estar ensinando, Sim. Então, eles fazem essa rotina com a gente, porque a gente teria que passar pelas empresas. Eles passam em sala de aula ali, bem dinâmico, bem didático. Tá. Então, por exemplo, as práticas passam para vocês a teoria, o que e tal, as rotinas, a legislação, e vocês desenvolvem várias atividades práticas, ou em sala de aula, ou com outros cursos também, Sim. Interage com outros cursos? Interage com outros cursos também. Legal, bacana. DP, segurança do trabalho, RH, TI, RH, bacana. Ele não está tudo englobado ali, Bacana, é isso mesmo. E assim, Amanda, como que surgiu a ideia do projeto integrador? Boa noite, gente. Primeiramente, o nosso projeto integrador, Douglas, tem como linha prática e a teoria também, permitindo que a gente aplique em situações reais e principalmente dentro de sala de aula, que é o que a gente mais aprende. Tudo que a gente aprende no departamento pessoal e na legislação trabalhista. É uma maneira da gente reunir informações do trabalho e tudo que abrange essa parte do departamento pessoal do nosso curso, entendeu? E foi por aí que a gente escolheu o nosso tema, que foi controle de jornada e processos trabalhistas, referente à jornada do trabalho. Entendi. Entendeu? Bacana.
E parece que vocês trouxeram, né, também Sim, trouxemos a apresentação. a apresentação do projeto para a gente dar, né, para o público ver, né, como foi desenvolvido esse trabalho de vocês. Controle de jornada de trabalho, bacana. Né, é uma coisa assim, hoje em dia a gente fala muito aí em escalas de trabalho, né? Estão discutindo no Congresso a questão de 6 horas, né? Isso, da jornada também. de 6 horas. Então, mais que interessante, né? E também atual, é o que vocês estão desenvolvendo aí com relação ao projeto de controle de jornadas de trabalho. E como, por exemplo, você que vai falar um pouquinho agora sobre... Isso, eu vou falar um pouquinho da escolha do tema para você. Inicialmente, foi nos dado, né, 2 propostas de tema, e nós escolhemos a proposta 1 depois das pesquisas que nós fizemos, como já falado para você. Ficamos, então, com análise e melhoria nos processos administrativos de pessoal. A partir desses temas, dividimos os grupos. O nosso grupo resolveu fazer um podcast, e o outro grupo... Pode falar ou ele pode colocar ali, professor? O outro grupo... Eles ficaram com uma outra questão também dos processos, em questão de admissão, demissão, quais a documentação correta para estar fazendo, qual é o dia correto de estar fazendo a admissão, qual é o dia correto de estar fazendo os exames, o aso admissional e o demissional. Ficou muito bacana também o projeto deles. A gente vai mostrar até um pouquinho aqui agora. Eles fizeram um manual também, um e-book. Ficou muito bacana. E também a gente vai passar o Instagram deles aqui para vocês, galera. Para você estar seguindo eles, tá? Segue, comenta. É muito bacana, vocês vão gostar bastante. Chama Desabafos do DP, tá? O pessoal tá com uma matéria, tá com um projeto bem bacana. Eu acho que compensa você estar indo seguir eles. Principalmente as pessoas da área do DP, né? Isso. Bacana. A galera do DP, pra tá conhecendo. Público em geral, né? Assim, todo mundo, todas as pessoas que trabalham na gestão, seja departamento pessoal, RH, segurança do trabalho, tem bastante coisa de segurança do trabalho aí também, né? Pessoal de direito, né? Que vai fazer alguma defesa, alguma coisa, sempre tem surge, né? Algumas dúvidas. E o canal aí, no caso... O Instagram é para isso, né? Isso. Até o e-book que eles fizeram também ficou muito bom. Ficou bem explicativo. O pessoal também, acho que eles estavam disponibilizando para quem quisesse, tá? Eu vi aqui que já tem três coisas, né? Social, que é um assunto, né, que se discute muito. Memes do DP, né? Sempre tem aquela. Eu posso admitir no último dia do mês, né? São umas coisas assim. Eu posso fazer o exame demissional depois que ele fizer a homologação, né? Que dia que eu posso pagar ele? Que dia que eu posso pagar ele? São os memes do DP, né? Não é nem uma curiosidade, é um meme mesmo, né? E o desabafo do DP são as coisas, por exemplo, que acontecem, as mudanças de legislação, as dúvidas, né? Por exemplo, a portaria saiu, mas vai entrar em vigor a partir do ano que vem, 2026, a questão do psicossocial. Isso, então, por exemplo, os desabafos do DP aqui no caso, seria também até discussão sobre esse tema, né? A questão da jornada de 6, que nós vamos falar aqui daqui a pouco, né? Então, quer dizer, é um local onde todos, né? Como eu falei, todos os profissionais de interesse da área pode entrar lá, né, seguir, comentar, né, além de seguir tem que comentar, curtir, dar o like lá, né, para o canal ficar forte. E sem falar também que eles falaram que vai disponibilizar gratuitamente o e-book deles para quem tiver dúvida. Importante. Porque eu tenho uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, é o seguinte: quanto mais você ensina, mais você aprende. Sim, com certeza. Reter informação é você ficar ultrapassado. Inclusive, né, o nosso canal é para isso. Né, quando eu fiquei 21 anos, né, na área de segurança do trabalho, como professor, fui coordenador também do curso técnico de segurança do trabalho, entre 2000 e 2021, e eu sempre tive isso comigo. Eu, por exemplo, quanto mais eu estudava para passar para o aluno, mais o aluno me devolvia alguma coisa que eu não tinha visto nos meus estudos, entendeu? Então, eu sempre estava aprendendo. E, por exemplo, hoje, né, com a tecnologia, canais como esse do Instagram, né, o 100% Novo justamente para isso, é passar o que você sabe e através daquilo que as pessoas vêm aqui, falam ou comentam, né, surgem novas ideias, novas
novas coisas que a gente não sabia. Então, é importante. Claro. É muito Sim. importante. Ô, Ana, então vamos lá falar sobre o projeto? Vamos colocar na tela aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto de vocês. Deixa a Thaís falar um pouquinho como foi esses desafios para nós. Ah, sim, desafio. É. Verdade. Bom. Com certeza tem muito desafio, né, Thaís? Teve, viu? Foi bem desafiador. Não sabia por onde começar, como que a gente ia fazer. Foi muita discussão Sim. entre grupos, Aham. nosso grupo aqui, Sim. como que a gente iria fazer esse projeto. Aham. Foi um pouco desafiador. Ah. A gente foi identificar as problematizações, né, que hoje em dia tem na questão de controle de jornada, né, Sim. que muitas empresas ainda têm relacionadas a isso. E também a gente busca muito informações, né, com o advogado também trabalhista, para a gente saber, entender um pouco mais sobre também os processos trabalhistas hoje em dia, referente ao controle de jornada, né. E também a gente tem que agradecer os professores, a Ariane, o professor Samuel, né, porque ele ajudou a gente bastante nas pesquisas, nas informações. Aham. Entrando no assunto da Thaís, a gente fez pesquisas de fonte confiável, analisamos até dados com base nisso. O público queria te ver. Ai, vai tá. Então, Corta que eu volto. Não, vai. não precisa. Pode falar. Aí, no caso, né, a apresentação de vocês, controle de jornada de trabalho. Sim. E, assim, você estava falando de desafio, né? Eu lembro que, na época, quando a gente trabalhava com projeto, com os alunos, tinha muito desafio também. Às vezes a empresa não deixava fazer o projeto lá, às vezes não tinha como não tinha recurso suficiente para poder levantar as informações, né? Isso era uma delas, tá? Porque na minha época, né, a gente fazia projeto individual, depois passou a ser em grupo, né? Grupo é mais difícil, porque cada um tem uma linha de raciocínio e ideia, né? E às vezes dá uns DRs aí, né? Sempre dá, né? Eu acho que para nós, o mais difícil, a gente fez toda a base do trabalho, né? Pesquisamos, só que a gente não sabia o que fazer com a pesquisa. Como que a gente ia chegar até esses profissionais de departamento pessoal, de RH, de segurança do trabalho? O que a gente ia fazer com essas pesquisas, né? Acho que ficou muito, até eu, né? A professora brigava bastante, ficava assim, mas o que eu vou fazer? Eu não tô entendendo. Eu falava, onde eu vou chegar? Como que eu vou fazer? Eu não tô entendendo. O que eu tenho que fazer? Acho que a gente bateu muito nessa tecla. A gente não sabia como que a gente conseguiria fazer o alcance do nosso projeto para as empresas em si. A gente estava na dúvida, a gente fez a base do trabalho, mas a gente não sabia como que a gente ia levar isso para as empresas. Entendi. Então foi bem desafiador mesmo em sala de aula. Legal. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho do projeto, né? A importância para as empresas, né? Qual a importância para as empresas de um departamento pessoal, vamos dizer assim, seguir corretamente a legislação, né? E o tempo correto das rotinas mesmo, né? Seria a importância para as empresas. Alguém quer comentar sobre a importância? Eu quero comentar um pouquinho. Sim? Na minha visão de ver, na minha visão de ver, é o tempo que o funcionário fica à disposição de uma empresa, prestando serviço, ou seja, o tempo que ele trabalha, tanto por semana, por meses, ele ajuda no equilíbrio da vida profissional. E quando a jornada é bem organizada, os funcionários até se dão bem dentro da empresa. Essa é a minha visão de ver. Algum comentário, meninas? Algum comentário, meninas? Que a importância para as empresas de jornais de trabalho, né, é justamente garantir também para o funcionário, né, o tempo que ele está gastando, né, trabalhando na empresa, tá ali ajudando a empresa também, porque o funcionário também ajuda na empresa a evoluir, crescer, né? E as empresas também, a importância disso é até na necessidade dos registros disso também. Por quê? É uma segurança tanto para o colaborador como para a empresa também. Esse registro de jornada, né? Registrar o horário que entrou, o horário que saiu, se ele fez horas extras, como que está marcado isso, esse horário itinerante dele, como que está isso. Porque é uma segurança, se acaso vier, né, um processo trabalhista, mais tarde ele tem como provar esses registros de qual horário que um funcionário entrou, o horário que saiu da empresa. Aí que fala que dá sobre a jornada de trabalho, é um crescimento relevante, né? Para a vida pessoal do trabalhador. Por quê? O que acontece? Às vezes, sem um controle de jornada adequado, a pessoa ela fica
ou a mais, produz Uhum. né, a mais do Sim. permitido, né? Muitas vezes tem a questão de hora extra, o banco de horas, então isso tem que estar bem ajustado, né? Uhum. Questão da jornada de 8 horas diária, né, que é Isso, atual que hoje, é o permitido, né? são Sim. 44 horas semanais, 220 horas mês, né? Isso Que é o mais mesmo. comum, né? Que é o mais comum. Sim, é o mais comum. É lógico, tem jornadas aí, por exemplo, menores, por exemplo, 6 horas. 6 5 horas, no caso, a área Isso. hospitalar, 6 Isso. horas, né? Também tem a questão também do que que a gente falou muito dos estagiários, né? Que Sim. estão Sim. fazendo os estágios na empresa. Que é no Que máximo isso, 6 mas- horas diárias, isso, 30 horas isso. semanais, é Isso isso? mesmo. Uhum. E isso tem que ser bem controlado pelo DP, Sim. Sim, né? com certeza. Aí, Essa é a importância um pouquinho. Ai, desculpa. não, pode A falar. importância do registro, né? Para estar dando segurança tanto para o colaborador como para o funcionário também, né? Porque a gente tem que fazer essa marcação de ponto da controle de jornada. Tanto para não exceder também as horas, né? Porque a gente só pode fazer 2 horas extras por dia, trabalhar 10 horas ali na nossa jornada, mas não passar ali do que é permitido por lei. Certo, porque às vezes tá lá a jornada de 8 horas, a pessoa trabalha 10, 12, Sim, 12 horas. muitas vezes, às vezes, num horário de refeição, por exemplo, Uhum. acaba sendo ultrapassado, né? Isso mesmo. Vai. E se não faz essa marcação de ponto também, a empresa também não tem como saber para estar pagando corretamente as horas extras deles, né? Se isso não é cronometrado, se isso não é anotado, se isso não tem feito um registro, se isso não é controlado, também não tem como estar pagando corretamente as horas. E tem a questão do limite de hora extra, né? Que é 2 horas diárias. Isso, 2 Sim. horas diárias. E também falar um pouco, Ana, é que também, se você não fazer o controle de jornada corretamente, você tem também que evitar, que você tem como evitar os processos trabalhistas, né? Que a maior parte hoje é porque as empresas não fazem corretamente o cartão de ponto, de controle Uhum. de jornada. Então, Mesmo com tecnologia, não consegue controlar, às vezes. Não Não, consegue. É. Muitas empresas ainda usam aquela era arcaica, né? É o Vamos ponto. dizer assim. O ponto manual. Ou empresas nem anotam, né? Ou anotam sim. naquele, vamos se dizer, um papel de pão ali, né? Pra estar anotando. Aquele livrinho que Aquele compra na- Aquele livrinho. livrinho. Compra na Ela coisa livraria. bem- eu mesma já tenho verdade. experiências que já passei com isso. Algumas empresas que faziam ainda. Porque tem muitas empresas que não adotam tecnologia dentro da empresa, né? Então, aí fica muito arcaica, cartão Sim. de ponto manual, em mãos, que aí fazem muitas horas seguidas, que já não é muito permitido fazer horas. Inclusive, eu acho que o cartão manual não é mais permitido, é? Ainda é. É. Ainda é. Sim, Não tem uma Ainda é. legislação anterior que proibiu Não. essa questão do A gente está podendo 3, né? O cartão manual, aquele relógio, né? O relógio de ponto, isso. O relógio de ponto. E também tem aquela tecnologia vindo, né? Que você consegue pelo próprio Sim, celular, facial. onde você estiver, você consegue estar Aham. fazendo essa marcação de ponto também. As empresas estão aderindo bastante agora. A gente vai falar um pouco, desculpa. Sim. A gente vai falar um pouquinho também Vamos falar um sobre... pouquinho sobre isso também. Como eu sou do século passado, eu peguei todos esses tipos de marcação de ponto, eu peguei. Eu peguei, por exemplo, desde o cartão de ponto lá, a fichinha lá, A né, de fichinha. papelão que você batia e tal. Uhum. Depois eu peguei a parte de digital, Sim. né, que é mais comum Sim. hoje em dia. Uhum. Eu peguei facial também, né? Então, quer dizer, e o livrinho, né? O livrinho lá, eu peguei o livrinho também. Eu trabalhava numa empresa em Mirassol e lá não existia, então a gente controlava pelo livrinho, né? Uhum. Então tinha um livrinho lá, eu colocava o nome, a hora que entrou, a hora que saiu, e dava um vestinho. Uhum. Então eu peguei também. Então, quer dizer, todos esses procedimentos, vamos dizer assim, de marcação de ponto, eu Pegou. conheço. A O que eu não peguei ainda foi o facial. O facial, né, onde eu trabalho, né, eu lá já tenho facial, mas como eu não fico dentro da escola, meu trabalho é fora da escola, então eu não participo, mas os colegas, Sim. né, utilizam. Eu também peguei Muito bacana. a parte do cartãozinho de colocar lá dentro. Aham. Eu ainda fazia para os funcionários da empresa que eu trabalhava. Então, tem Aham. empresas ainda que usam esse método O ainda. crachá, É, né, que é mais isso, comum. Crachá. Thaís comentou que usava. Como que chama? Máquina de escrever. Máquina de Máquina escrever. de na escrever. empresa. Ui. E não faz pouco tempo que eu saí, não. Mas pode isso? Vamos falar que
tem empresas que não aderem tecnologia e elas são bem arcaicas, né? Fácil de tomar um processo. Fácil. Então, o pessoal que está nos assistindo, os empresários, tomar cuidado com o controle de ponto, hein? Sim, Vamos ter um controle de ponto mais, vamos dizer, mais atualizado, né? De preferência, né? Com um sistema que funcione, né? Exatamente. E principalmente que as informações sejam simultâneas lá no banco de dados, porque isso é importante também. Porque dá para ver, né? Quem controla, por exemplo, no caso de vocês, que vai controlar isso, né? Muitas empresas onde tem o DP que está super moderno, vamos dizer assim, super atualizado, ele consegue observar quem está dentro da empresa através do sistema. O horário que passou, o horário que não passou. Então é importante empresário, né, que não é um custo tão alto, é um custo, eu não diria um custo, mas um investimento que vai, né, fazer de vocês um controle melhor do pessoal. Pegando esse gancho, Douglas, e os principais motivos das ações trabalhistas no Brasil são horas extras que não são anotadas ou não são pagas corretamente, esse intervalo entre a jornada de almoço e descanso, tá? Excesso de jornada também, que está causando muito burnout. Tá vindo aí NR1, também NR17, né? A 17, inclusive, né, só para dar uma observação, ela funciona há muitos anos, tá? Já está aí em vigor há muitos anos, né? É que, por exemplo, se aplica, a questão de atuação pelo Ministério do Trabalho ainda deveria ser maior, tá? E às vezes a empresa hoje, ela está falando, a NR1 é só o ano que vem, porém, a NR1 ela foi baseada em outras normas. Então, por exemplo, a questão dos fatores psicossociais está lá na NR17, certo? Então, quer dizer, não é porque o ano que vem vai ter a nova inclusão do fator psicossocial no PGR, quer dizer, ele já existe, tá? Já está lá no item da NR17, e as empresas, né, têm que tomar esse cuidado de né, observar esse item da 17, fazer a lição de casa, tá? Que seriam os laudos, né, e também as observações e as ações para poder estar em dia. Quando chegar lá a inclusão no PGR, né, através da NR1 lá, ela já está rodando já tudo perfeitamente. Certinho, redondinho. Porque, principalmente as ações, né? Principalmente as ações. E também teve essa mudança da teletrabalho, né? Sim. Que seria muito home office, que depois da pandemia ele acabou, né, entrando assim e o pessoal se adaptando muito a esse tipo de jornada também, né, que é muito interessante. Tem também o tipo de deslocamento, né, jornadas parcializadas e tecnologia de controle de jornada também. Tá, inclusive, né, a questão do home office, trabalhadores de TI, de marketing, de projetos, por exemplo, a maioria deles fazem home office. Né? Trabalham ou 100% home office, ou às vezes, né, devido à atividade, ou seja, TI ou marketing, alguma coisa assim, tem que se reunir para poder definir estratégias. Mas grande parte hoje, né, trabalha em casa. E o controle disso, né? Isso por mesmo, exemplo, onde eu trabalhei em casa com a Claro Home Office, então tinha que ter esse controle, principalmente na hora do almoço, que a gente tinha que aplicar digital mesmo, né? Lá tudo certinho, e era bem difícil, porque vamos supor que teria pessoas que passavam do horário e às vezes ia lá, aplicava o pontinho, mas lá eles sabem no RH que aplicou um pouquinho antes, um pouquinho depois, não é porque você está trabalhando home office que você não tem que ter responsabilidade, né? Sim. E lá era, como que era? Era celular que vocês faziam via celular ou era notebook? Notebook. A gente tinha o notebook, aí toda vez mudava as planilhas. Aí fazia a planilha com o nome de cada um e o horário certinho. A gente poderia escolher o nosso almoço, não muito tarde, mas em torno da meio-dia ou 1h. Assim, ou por exemplo, saía 2, ficava 2, né? Para poder fazer as vendas e os atendimentos. E aí a gente aplicava mesmo, colocava ou um ok, qualquer coisa, ou almoço, ok, sair. Vamos supor, existia funcionários que faziam assim, eu vou ali rapidinho, mas ela falava, coloca ali no ponto, olha, sair tal
Porque vai questionar. Querendo ou não, se passar 2 minutos, 3 minutos, o RH vai falar, ué, mas o que você estava fazendo que você não estava? Né? A gente era questionado bastante por conta disso. Ter a transparência, né, do Sim, funcionário com a com empresa. certeza. A gente até tem uma base, né, Thaís? Thaís vai falar um Sim. pouquinho para nós agora Sim. dessa A gente base das numerações. A gente vai falar um pouco que a gente fez um levantamento da questão de processos trabalhistas, né? É o gráfico ou não? Isso. Tem o gráfico, né? Isso. Isso. É que a gente vai falar que também a gente pesquisou, né, com base fornecidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, né, e pelo Conselho Nacional da Justiça, que os processos trabalhistas teve aumentado anualmente, né, no Brasil entre 2014 e 2024, que foi um período de crescimento atingido em pico em 2016, né, e aí com 2.000 e poucos processos, a gente pode analisar aí no gráfico, né, e teve uma queda acentuada, né, em 2017, após a reforma trabalhista. Em 2019 praticamente diminuiu bastante, né? Isso, conforme teve, né, a queda, né? E aí, em 2020, teve o menor índice da história de processo. Entre 2019 e 2020 ali. E teve uma recuperação também gradual de 28% nos processos recebidos em 2023. A gente pode dar uma analisada ali no gráfico, né? Que foi em relação a 2022, que foi atualizando quase 4 milhões, né? De processos em novos casos, né? E em 2024 também, que teve um número de processos recebidos aí, que foi um aumento de 6% na questão de jornada de trabalho, de processo trabalhista. E por que teve esse pico, né? Teve um pico elevado aqui entre 2016, né? Aí chegou, equivale quase a 2023, né? Se a gente for ver aqui. Isso. E depois teve essa queda tão acentuada. Qual o motivo, assim, Então, eu acho que foi mais por conta da reforma trabalhista mesmo, né? Que teve umas modificações, né? Eu acho que uma das modificações, não sei se procede, né? Sim. É que, por exemplo, para o trabalhador entrar na justiça, ele tinha que comprovar. Se ele não comprovasse, ele teria que pagar, né? Isso. As custas, né? E hoje em dia, agora a questão, ficou mais para a questão das empresas, né? O ônus da prova. Hoje não é mais obrigatório, o funcionário, né? Mostrar essas provas. Hoje é a empresa. Ficou mais para a empresa. Certo. Por isso que a gente fala, as empresas têm que fazer, né, o controle certinho da jornada de trabalho para evitar os processos trabalhistas, porque ali ela tem, né, um controle para mostrar, tem a prova que o funcionário estava fazendo o horário certo, o horário correto. E recebeu também essas horas extras, né? Porque muitos alegam que não recebeu, mas quando você vai pegar o holerite, você vai pegar a marcação de ponto, ele recebeu essas horas, né? Mas como agora não tem mais essa comprovação, né? A justiça, ela aceita que você não comprove quando você entra com o processo, então aumentaram vários processos aqui, a entrada dos processos. Por isso que eu falo muito também que na hora do cartão de ponto, né, do controle de ponto, a empresa em si, ela faz um espelho para o funcionário estar ciente do horário que ele está fazendo. Sim. A gente ainda vai sugerir, ao longo do trabalho, a gente fala um pouquinho dessa transparência de empresa com o funcionário na questão de horas. O gráfico já mostra bastante, né, a questão do objetivo principal da empresa, que é controlar as horas dos seus trabalhadores, porque senão pode, né? Imagina 2025, como é que vai estar aí. Né? E conforme a Ana também falou, né, foi as principais, as problematizações, também tem o gráfico de quantidade de processos, que são as principais as motivações de processos trabalhistas, que foi que a Ana falou um pouco. Ele está aí também no próximo, tá? Sim. Isso, tá. Próximo gráfico? Esse é um pouquinho que a Ana já tinha falado, e esse é o gráfico conforme. Pode ver que a questão de horas extras é disparado. Sim, 1.420.000. Isso. Aí logo vem o intrajornada, né? Intervalo de intrajornada, o controle de ponto. Banco de horas, né? O banco de horas ninguém pede, né? Interessante. Não. Quando é hora extra, todo mundo quer, né? Todo mundo quer. E por que esse banco de horas... Bom, talvez é porque seja transformar esse banco de horas em descanso, né? Descanso. Isso, em descanso. Mas se a pessoa tiver saído da empresa, ela vai querer receber esse dinheiro e às vezes não. Isso tem que ser pago. Quando ele sai da empresa ou se ele passa um ano, esse banco de horas ele não pode exceder de um ano, senão a empresa também tem que estar
está gerando isso em horas extras e pagando, remunerando tá. o funcionário. Então, pode acontecer da empresa não pagar nesse um ano, o funcionário sair e ter direito a receber Ter isso. direito a Isso, receber. Aí reverte isso em hora extra. Em hora Isso, extra. porque às vezes tem um Sim. banco de horas ali, né? E aí o funcionário tem a rescisão. E tem empresas que na rescisão acha que esse banco de horas morre e ali ele tem que pagar. Porque é revertido como horas extras. Aí o funcionário tem que comprovar que ele trabalhou, Isso, né? Isso mesmo. Por isso da transparência, a gente sempre bate muito na tecla da transparência para o funcionário e para a empresa, né? Turnos ininterruptos, o que seria? Seria, por Turnos- exemplo, a pessoa trabalha das 6 às 2, aí ele pega e continua trabalhando, é isso? Ele dobra o turno dele? O turnos interruptos seria mais ou menos segurança, motoristas de transporte coletivo, que é que não pode parar. Entendeu? Que é uma empresa que tem que estar 24 horas ali trabalhando. Aí faz, tipo, turno da manhã, da madrugada, da noite, da hora da tarde, e aí faz uma escala aí de funcionários. Aí, nesse caso aí, significa que o funcionário passou do turno dele, Sim. dobrou, vamos dizer Tá assim. dobrando Tá o dobrando? turno. Igual, por exemplo, portaria também faz isso, né? Muito Isso. isso. Bastante. Não. Bastante. Controle de ponto, o que seria? Por exemplo, para prefeito trabalhista, né? Quando entra na justiça, porque que o funcionário, que a empresa não tinha o devido cuidado com o controle de ponto do funcionário. Isso, estava Isso fazendo mesmo. incorretamente. Isso. Que os funcionários muitos estão entrando também alegando que ele tinha 1 hora de almoço e a empresa não deixava ele tirar esse horário de almoço dele. Então tava Ele não fazia 1 hora, né, de almoço, Isso. faria menor. Isso acontece muito em atendimento ao público, né? Por exemplo, lojas, Isso. mercados, né? Supermercados e hipermercados. Né? Deve acontecer, deve, né? Eu acho. Eu acho que deve acontecer. Podemos ver aí o Não gráfico, Eu né? não vou confirmar, né? Mas assim, eu falo por causa da dinâmica do trabalho, Sim, né? Às vezes sim. exige isso. Sim. Né? Principalmente em época de Fim de ano. alguns meses, né? Aí Sim. que agora, semana agora é dia dos namorados, então quer dizer, vende bastante. Aí o pessoal tem que ficar Aí ali. faz aquele almocinho rápido. Principalmente os Bastante, vendedores. bastante. Eu acho que Natal- Meta. Eu acho que Final de Natal e ano, Ano por Novo é exemplo, tem a pior. vendas de presente, Sim. Dia das Mães, enfim, sempre tem aquelas campanhas, né? Tem aquele que é em novembro, Black Friday, né? Isso. Black Então, Friday. queima total em janeiro, aí o pessoal fica tudo louco, né? Então, quer dizer, que controle de pontos seria isso. Isso. Sim. Intervalo de jornada, de intra-jornada seria, por exemplo, o tempo de descanso, é isso? Isso. Almoço e descanso. Por exemplo, o trabalhador ele faz a hora extra, tem que ter um intervalo de descanso para ele retornar no outro dia, não é isso? Isso tem. Sim. Qual que é o limite hoje? Eu acho o limite O mínimo, né? o mínimo entre eles. São 12 horas, né? Para estar isso. retornando. Tem 12 horas Isso, de tem 12 descanso. horas para estar Mas descansando. eu acho que para motorista é mais, não é? Isso, para motorista é um pouquinho mais. Acho que é 14 horas. Como uma cada coisa convenção muda, né? Então, cada tá. categoria, cada convenção muda. Então, Legal. É de acordo De com a acordo com a convenção convenção coletiva de coletiva. cada área. de cada área. Tá. Aí muda um pouquinho. Se o trabalho é mais cansativo, mais desgastante, ele vai ter um tempo de jornada de tempo de descanso jornada maior. Isso. Até as horas extras também, cada convenção, ela é somada de uma forma diferente, né? Tem convenções que é só 50%, tem outras que é 50%, 60%, 80%, né? 100%, 150%. Tem outras que não, só tem 50% e 100%. Tem muito da convenção também. Interessante. Se a jornada exceder 6 horas, né, aí ele tem o limite ali entre 1 hora, no máximo 2 horas de almoço, né? E aí, se o tempo deles diminuir, né, que se ele trabalhar de 4 a 6 horas, e aí tem um intervalinho ali de 15 minutos para ele estar fazendo, e aí se for até 4, e aí ele já não tem um horarinho ali de descanso por conta do curta jornada dele de trabalho. Entendi. Aí, resumindo, né, por exemplo, além da questão da CLT que o DP tem que conhecer bem, ele tem que conhecer principalmente a questão da convenção coletiva da categoria, porque não é igual, né? Tem a lei geral, que é a CLT, né, que faz parte da rotina, vamos dizer assim, mas tem as convenções coletivas que mudam, né? Isso. Porque a convenção coletiva,
ela segue a CLT, porém ela tem algumas coisas a mais, algumas observações, aliás, que faz com que o DP tem que tomar cuidado, né? Sim. É a Sim. questão que a gente fala de dar um treinamento também para os gestores da empresa, da parte das legislações, da convenção As coletiva, convenções conversar coletivas. com os sindicatos, né, para saber mais sobre as leis, para poder estar aplicando corretamente na empresa. E aí, Capacitação o interessante funcionários. também é que, às vezes, na mesma empresa tem várias convenções coletivas. Aí o Sim, desafio é maior, né? Sim, com certeza. Às vezes tem várias categorias dentro da empresa ali que cada uma é uma convenção coletiva diferente. Sim. Porque a empresa, ela tem, como a ramificação dela, às vezes, vamos dizer assim, tem várias atividades, Sim. aí tem que, né? Aí mais um trabalhinho para vocês. É onde Mas vai nada que um software resolva, né? É. É por isso que eu falo, empresário, vocês, né? Ter um software bom vai ajudar a gerenciar e ajudar o pessoal do DP a fazer um trabalho perfeito. Ainda nesse gancho, né, que a gente está falando muito de horas e de jornadas, a Vânia, que ela estava doida para falar, ela vai falar um pouquinho para nós também. Então, continuando, o canal estava comentando, né, sobre a flexibilização da pós-reforma trabalhista em 2017, né, o teletrabalho e jornada, inclusive, como o crescimento do home office, especialmente após a pandemia, muitos trabalhadores estão sempre conectados, que gera dificuldade em limitar as horas do trabalho. Desafios para fiscalizar, mensurar horas efetivamente do trabalho, né? Eu vejo, por exemplo, que no caso do teletrabalho, né, jornada invisível, vamos dizer assim, porque a empresa está pagando um funcionário para ficar em casa, né, que seria os teletrabalhos, mas o controle disso é difícil, né? Porque exige vamos dizer assim, uma tecnologia até melhor para poder ver se esse pessoal está trabalhando ou não, né? Além de também fornecer equipamentos adequados, Sim, né? até uma confiabilidade, né, do funcionário também. Se ele não está excedendo, se ele realmente está trabalhando, né? Mas acho que tem muito software agora que vê se a pessoa fica um certo tempo ali sem mexer, sem usar o programa ali, eles também já vão apitam, já consta para a empresa. No controle de ponto, eles também falam que agora, pelo caso do teletrabalho, né, eles têm o controle pelo GPS, saber onde a pessoa está, se ela está em casa, se ela está trabalhando dentro, né, se realmente já está horário. executando a atividade Sim, que foi proposto para ela, né? E também para ver como que eles fazem uma estatística, né, para saber do conteúdo, como que está sendo efetivado. E aí eles têm controle também para esse controle de ponto pelo GPS. Eles começaram com esse GPS, depois da pandemia teve muito trabalho, assim, que o pessoal estava na praia e estava colocando ali que estava trabalhando. Mas estava ali na praia, né? O GPS da pessoa estava lá na praia. Assistindo uma Netflix, né? E colocando que está trabalhando em home office. É porque, né, como foi vamos dizer assim, foi uma novidade, né? Uma novidade, né, um mal necessário também, ter que ir para todo mundo para casa. As pessoas não estavam desamparadas, vamos dizer assim, na questão de tecnologia, né? E pessoas que nunca tiveram feito home office passou a fazer home office. Sim. Aí o que aconteceu? Né, ela achou que por estar em casa poderia, né, fazer o que ela quisesse. Isso, sim. Né, e onde dificultou esse processo. Então, inclusive, uma curiosidade, meninas, eu estava lá no Senac ainda, né, na época da pandemia, e o maior desafio nosso era ter as aulas online. Tá? Por quê? Não é porque o aluno, né, não... É porque, às vezes, a própria internet, a próprio, vamos dizer assim, aplicativo para ministrar aulas, na época não era assim, vamos dizer, acessível. Né? A gente começamos a usar várias formas, né? Primeiro foi o Skype, depois foi o Meet, depois foi o Zoom, até chegar no Teams. Quando chegou no Teams, né, que foi uma novidade, né, que hoje é o que mais, né, mais utiliza hoje em dia, é o Teams ou algum aplicativo interno da empresa, mas o mais comum hoje é o Teams. O que aconteceu? Teve o desafio do próprio monitor, né, na época, o próprio professor, a entender
melhor o Teams para poder passar para o aluno, depois veio a dificuldade do aluno entender. Então, quer dizer, foi né? Mas tudo tem um começo, né? Sim. Então, do Skype, nós chegamos no Teams. Outro desafio foi a questão de internet, né? A internet não era tão acessível. Algumas pessoas tinham internet boa em casa e outras não. E muitos viam, no caso, as aulas pelo celular. As aulas online, né? Então, quer dizer, foi uma dificuldade muito grande. Então, por exemplo, eu creio também que no caso das empresas, né, Vânia, que teve um desafio muito grande de controlar esses trabalhadores, né? Fazer e tornar eles produtivos. Né? É um desafio, né? O pessoal que é de TI, de planejamento, de engenharia, de projetos, é mais fácil, porque já está na essência do trabalho deles. Mas outras atividades que não, vamos dizer assim, que teria que trabalhar em casa, eu acho que o desafio foi maior. Não tinha como mensurar isso, né? A questão de tempo, a questão de produtividade que eu estava fazendo. Isso. Então, acho que no caso do teletrabalho e jornada invisível, eu acho que para o vendedor é um desafio muito grande até hoje. Né? Para um vendedor também deve ser muito difícil, né? No home office que você está ali vendendo, né? Está ali dentro das lojas e ter que trabalhar home office foi acho que um pouco complicado para eles também. É igual o tempo do deslocamento, né? Do tempo da disposição entre locais difíceis de acesso, o tempo de gasto do transporte fornecido pela empresa pode ser considerado uma parte de jornada, né? Coisa que até então ninguém questionava, né? Eu forneço o transporte. Tá, tudo bem, você dá o ônibus, né, a van, né? Mas aquele deslocamento do trabalhador, né? Tanto para ir trabalhar quanto para voltar, tem que ser remunerado. E sem falar também, né, que esse tempo de deslocamento que o funcionário tem, ele não é considerado, igual eles colocam, que é um descanso, é um direito do funcionário, que para ele tá indo e voltando no horário de trabalho. Certo. E também vamos ter um pouco da jornada, né, parcializadas, né, que é um regime de carga horária inferior de 30 horas semanais, né, que garante a estabilidade financeira suficiente, nem renda suficiente, né, que é o comércio de fast food. Hoje em dia. Os motoqueiros, né? Eles fazem uma carga horária reduzida, né? Porque eles acabam trabalhando para várias pessoas ali, né? Eles acabam pegando aqui e ali, então um de cada um. Que é a questão também que eles não têm controle, né? De como tá marcando os horários dele, que às vezes eles fazem horários exorbitantes, porque eles ganham por hora trabalhadas, eles não têm uma renda fixa ali, né? Então o máximo permitido seria 30 horas 30 horas semanais. Mas eles acabam excedendo mais, né? Tem pessoas que fazem 12, 14 horas. Até atendente mesmo desses fast food, né? Eles excedem limites de horário porque eles fazem umas escalas, às vezes, super extraordinárias, né? A questão da tecnologia e controle de jornada, que a gente estava falando agora, né? Como controlar isso, né? Isso. Que ainda gera, né, alguns conflitos sobre privacidade, né? Sim. Sobre desconexão, conexão. Eu não tenho minha privacidade do que eu tô fazendo na minha casa, mas eu na empresa. Mas ela tem que entender que a empresa, para ela é bom para a empresa ter um controle de jornada deles, porque evita processo de ambas partes e também tem um controle certo para pagamento, né? Para se acaso acontecer também um acidente no deslocamento ali também ajuda já também. É importante esse controle, né? Que acredito eu que é um dos maiores desafios, né? Para encontrar uma fórmula adequada, né? E aplicabilidade para vocês lá no departamento pessoal, né? Sim. Para controlar. Que ajuda muito, né? No controle para fechar a folha, né? Que é a maior dor de cabeça, né? Isso. Chega lá pro dia 20, né? A partir do dia 20 o negócio começa a ficar enrolado. É terrível. E a gente vai puxar um gancho e já falar um pouquinho das fundamentações legais, né? A gente vai também chamar um pouco a Isabelle para vir falar um pouco com a gente sobre as fundamentações legais, né? Agora a Isa vai fazer para nós as bases legais aqui, falar um pouquinho de banco de hora, de turnos para nós, né, Isa? Tudo bem? Bom, o banco de horas, ele é um sistema que ele permite o trabalhador trocar as horas extras por folgas, em vez de dinheiro. E isso é uma forma de flexibilizar o trabalho, desde que isso seja acordado entre o empregado e o empregador. O fundamento legal do banco de horas está na CLT,
principalmente no artigo 59. E com a reforma trabalhista de 2017, lei número 13.467, algumas regras mudaram. Antes, o banco de horas só podia ser adotado se por meio de acordo ou convenção coletiva, mas agora ele pode ser feito individual no papel, desde que seja acordado entre o empregador e o empregado. E o prazo escrito individual tem até 6 meses. Se for por convenção ou acordo coletivo, pode durar até 1 ano. É porque o acordo coletivo, normalmente, ele vai A durar durabilidade 1 ano, né? dele é 1 ano. Isso mesmo. Porque eles trocam de ano em ano, né? Tanto o acordo como os dissídios. Tem a questão do aumento salarial, né? Isso Reposição mesmo, salarial dissídio. ou aumento Percentual. de ganho, vamos dizer assim, e novos Novos benefícios, né? né? Trabalhador ali. E o turno interrupto de revezamento. Ele acontece quando a empresa precisa funcionar 24 horas por dia. E aí os funcionários vão lá, se revezam por escala. Igual a gente está fazendo aqui com a Amanda, depois foi a Vânia, depois fui eu. E o fundamento legal está no artigo 7º, no inciso 14 da Constituição Federal, que estabelece que os turnos devem ser preferencialmente de 6 horas diárias, que totaliza 36 horas semanais. Isso é para preservar a saúde do trabalhador, porque é uma rotina muito desgastante, já que tem que trabalhar 24 horas por dia. Mas em alguns casos, a jurisprudência admite a jornada para 8 horas, a ampliação da jornada para 8 horas, desde que haja acordo ou convenção coletiva entre os funcionários. Então, tudo tem que ser bem negociado entre a empresa e os funcionários para que possa funcionar de forma legal. Eu acho que é o caso dos exemplos que a gente já dado. Indústrias, né? Indústria siderúrgica, empresas de energia elétrica, hospitais, serviços de transporte coletivo, né? Indústrias que não podem parar, né? Nesse tipo de caso. Que são os serviços essenciais. Isso, serviços essenciais. Obrigada, Douglas. Serviços essenciais. Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre controle de ponto, né? Que na legislação sobre o controle de ponto no Brasil, ela é rígida principalmente pela consolidação brasileira, né? Que é a da CLT, que especialmente está no artigo 74, né? Que determina a obrigatoriedade da jornada para as empresas com mais, a partir de 10, 20 funcionários, ela já tem que ter esse controle de ponto certinho, de jornada, né? E também que haja controle conforme o acordo coletivo, as convenções coletivas também, né? Ou seja, sempre tem que observar a questão da convenção coletiva. Sim, sempre ficar atento, né? Sempre ficar atento à convenção coletiva. Nem mais nem menos, é aquilo lá que está lá. Isso mesmo. E como a gente falou também, né, que teve os principais tipos, né, de registro de jornada, que é o manual, né, que são feitos em papel. Tem o mecânico, que é aquele reloginho de ponto que a gente acabou de falar, né? O eletrônico, que são biometria, aquele cartão magnético que a gente coloca, né, em catraca, digital, biometria, né? E tem um alternativo, que são aprovados pelo acordo coletivo, né? Que são aplicativos móveis e sistema online. Que aí, como a gente já falado, que alguns lugares fazem online. Uma observação é que, por exemplo, o relógio de ponto ele foi evoluindo, né? Antes você colocava lá e tinha que apertar. Com o passar do tempo, né, você colocava o cartão lá e já descia, já batia sozinho, né? Depois então, veio o dedo. Depois veio o dedo e assim vai. E conforme também, né, não a apresentação dos controles os controles com frequência, né, que eles fazem aquele gerador de horas iguais. Já não é aceitado no cartão de ponto, porque ninguém bate em horários 9 horas, 10 horas, tudo correto. Sempre vai bater uma 9h01, 9h05. E tem empresas, né, ou alguns funcionários que não, quando vão fazer manual, eles acham que colocar horas iguais vai surgir algum problema para eles, né? Não, a justiça não aceita, permite, né, como ônus da prova. Aqueles horários mecânicos, 8, 8, 8, 18, 18, 18, 18. Porque os horários uniformes, os horários uniformes. A justiça não aceita como ônus na prova. Então tem que prestar muita atenção nisso também. Se a empresa está colocando isso só 8, 8, 8, 18, 18, 18, ela está fazendo da forma errada.
E conforme a gente falou também, né, que a falta de controle adequado pode resultar em ação trabalhista. Isso mesmo. Como a gente já vinha falando. E a dos empresa gráficos. pode estar até correta, mas a justiça não aceita, não é? E outra É coisa, inválido perante a qual que é o justiça. limite de tempo, tanto antes quanto depois, principalmente, do funcionário ter que fazer o lançamento? Olha, ele tem um intervalinho ali de 5 minutinhos. De Tanto cinco antes, minutos. 5 Quanto minutos antes ou 5 minutos depois? Isso, a tolerância é 5 minutos. Porque se for antes de 5 minutos, vai gerar hora extra. Isso. Com 5 minutos e para frente já não, né? Isso, não gera. Ou se gerar é coisa só se for acumulativo, né? Sim. Isso mesmo. E no caso de passar depois, quer dizer, se passar depois de 5 minutos, aí já é atraso. Isso, já é um Sim. atraso. Entendi. Aí tem que prestar Aí já bastante tem- atenção com isso Tem também. uns descontinhos. Então, Tem descontinhos aí, não, descontinhos, isso aqui, né? É porque acaba passando do tempo, né? Isso. De entrada. Aí, no caso, teoricamente, teria que ficar 5 minutos a mais depois, ou 10 minutos, ou 15 minutos a mais depois, É, para poder igualar, pra né? ficar igual. Uhum. Isso pode ser Sim. feito. O correto não, porque toda a justificativa tem que ser, toda a alteração tem que ser justificada, né? Então, ali acaba ficando meio, se ele entrou, hoje eu atrasei 3 minutinhos, amanhã eu vou tentar não atrasar, ou bater 3 minutinhos antes para tentar ir regularizando ele dessa forma, Ah, tá. para não ficar nessa Porque questão de às vezes, mexer no né, corpo. às vezes o que acontece? O funcionário ele chega lá, o horário dele entra 8 horas e chega lá 8h15. Aí ele vai sair 7 horas. Aí fala, vou ficar até 5h15. É igual a gente fala, né? Que ele Aí vai não bater, pode. às vezes, assim, ele vai bater 9 e 5. Só que tem outro dia que ele pode bater 9 e 1. E desse vai ter desconto de 4 minutos. Então, ele nunca ele vai ter um certo atraso ali. Entendi. Isso. Então, Tem sempre essa se ele tolerância, chegar né? um pouquinho mais cedo no outro dia, ele vai. Ele Não, vai né? compensar compensando. os A hora horários. que for fechar o ponto, ele vai zerar. Isso. Entendi. Vai compensando um Vai pouquinho. Um compensando. horário com outro. Entendi. Vou Bacana. falar um pouquinho da base do intervalo intrajornada, Uhum. tá? Ela está regida no artigo 71 da CLT. É um intervalo de refeição ou descanso, como nós já tínhamos comentado, só falando mesmo as bases legais dela, tá? Uhum. Se o trabalhador trabalhar mais de 8 horas, ele tem no mínimo 1 hora de descanso a 2 horas, tá? Se ele trabalhar de 4 até 6 horas, ele tem 15 minutos. 4 horas ele não tem esse intervalo. Que seria Aí é direto. Isso, aí é direto às 4 horas. Se for 6 horas, ele tem 15 minutinhos ali para descanso, para alimentação. Uhum. 4 horas ele não tem esse intervalo. É, que seria Tá. ali um estagiário, né? Que Isso trabalha mesmo. umas 4 horinhas, que Uhum. aí próximo ele já tem que. Ou estuda, né? Aí depois tem a questão Das horas extras. E como a gente pode falar, né, que todo excedente de horas trabalhadas, Hora além excedente. da jornada de trabalho, Uhum. é habitualmente descrita como horas extras, né? Que no contrato de trabalho a gente tem as horas que o funcionário tem que fazer, e se passar dali, é considerado como horas extras. E o pagamento, ultrapassar as 8 horas diárias, né? Que são 44 semanais. Qualquer motivo ou hora ultrapassa esse limite é considerado como horas extras. Certo. E conforme no artigo 59 da CLT, né, a duração diária do trabalho poderá ser acrescentada horas extras, um número não excedente de 2 horas, conforme a CLT, diárias. né? Por acordo individual ou convenção coletiva, continua a mesma coisa. E também no artigo 7º, né, da Constituição Federal, diz que a remuneração das horas extras seria o quê? Seria 50%, que seria as horas extras mais 50% do valor do salário, das horas do funcionário. Então, só finalizando mesmo, a gente vai falar um pouquinho dos requisitos para a validação das horas extras, tá? Acordo prévio entre empregado e empregador, deixar muito claro isso, né, entre os empregados. Respeito ao limite máximo de 2 horas diárias, como a Thaís já comentou aqui, Isso, né? Tá? né? Respeitar também as normas de saúde e segurança, né? Que são os intervalos, os limites, né? De jornada, que não exceder os horários, fazer os intervalos de almoço corretamente. E a Isa também vai falar um pouco pra gente, né? Então, tem o pagamento adicional de no mínimo 50% sobre a hora normal do trabalhador, o registro adequado do controle de ponto e a observância de normas coletivas quando aplicáveis. Isso, observar muito a categoria, né? E o sindicato também, Que igual a gente muda estava falando, muito. que muda muito. Dependendo da categoria, o sindicato tem Sindicato, alteração. Isso, tem Aí várias tem uns alterações. adicionais a mais aí também. Isso, tem categoria que é 50%, 60%, 80%, e depois, conforme vai passando as horas, até 25 horas é uma porcentagem, de 25 a 40 é outra, então a gente tem que
muito pela convenção também ali, de cada Entendi. categoria. Bom, então, a gente fez o levantamento de como a empresa deve seguir, né, as Sim. legislações, os procedimentos, então, né? E na prática, no caso, quais são as medidas, né, concretas de prevenir processos trabalhistas relacionados à jornada de trabalho? O primeiro seria o cumprimento das legislações, né? Que seria respeitar a carga horária de 8 horas diárias, 44 semanais, realizar pagamento correto das horas extras, né? Com os adicionais legais, e garantir o gozo dos intervalos obrigatórios de intrajornada e interjornada. Que é Seria. antes de entrar e depois que E sai. depois que sai, isso. E também tem o controle de ponto e preciso, né? Seguro e preciso, que é utilizar sistemas eletrônicos confiáveis, como biometria, aplicativo, né? Seria proibir ajustes manuais não identificados ou marcações automáticas, disponibilizar o espelho de ponto ao colaborador, como a gente falou, para ele fazer a conferência, né? Que seria o ideal para o funcionário. A Isa pode falar um pouquinho também. E a gente tem também o banco de horas regularizado, que seria firmar acordo escrito conforme a CLT, controlar o saldo com transparência e realizar compensações dentro do prazo legal, evitar acúmulo excessivo de horas não compensadas. Também tem o treinamento de gestores e RH. Então, nessa questão dos gestores e RH, entra muito a NR1 também, que eles estão querendo capacitar os gestores e o pessoal os líderes, né? Porque é onde você coloca o líder ali, mas você não ensina ele a ser líder, né? É onde está tendo muito problema com excesso de... O que eu posso te dizer? Excesso de trabalho, eles não sabem as fundamentações, eles não sabem as bases. Só pensar na produtividade, não pensar no bem-estar do funcionário. Bem-estar do funcionário. Isso mesmo. Então, é capacitar os gestores sobre os limites legais e práticas, orientar sobre os riscos trabalhistas relacionados à jornada, excesso de trabalho, burnout também, tá? Que hoje é uma doença ocupacional, né? Sim, né? Atualizar periodicamente com base em alterações na legislação legal também, né? Inclusive, meninas, é o seguinte, né? A questão da NR1, ela apenas vai ser inserido, né? Lá no PGR, situações, né? Que legalmente está lá na NR17. Então, quer dizer, as empresas às vezes não preocupam, vai entrar só ano que vem, mas não já existe, já há um tempo já. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, as empresas têm que se preocupar, sim, em ter, né, essa, vamos dizer assim, essa prevenção dentro da empresa, porque amanhã ou depois a questão da NR1 é só para gerir esses riscos. Tá? Esses riscos já existem e estão lá na 17. Então, quer dizer, a qualquer momento a empresa pode sofrer uma atuação por causa disso. E Douglas, aproveitando esse gancho, assim, né? Quais as dicas que você daria para as empresas para estar implementando essas portarias agora? Sim. Na verdade, né, a questão como eu falei, a questão do PGR, as empresas vão ser obrigadas a comprovar essa gestão. Certo? Sim. Então, a NR1 é só para comprovação de gestão. Sim. Certo? Comprovação de gestão. O que ela faz? O que ela deve fazer? Entendeu? Qual o procedimento? Que identificou o risco? Identificou a doença? O que tem que ser feito? Então, a NR1 para isso. Tá? Mas só que hoje em dia, como eu falei, tem a NR17. Tá? Que fala sobre os fatores psicossociais, tá? As doenças, os fatores psicossociais são levantadas, né? Vamos dizer assim, já há algum tempo, inclusive os médicos do trabalho também, né? Faz esse levantamento. Mas o que a empresa tem que fazer? Ela tem que ter, por exemplo, um trabalho com um fisioterapeuta do trabalho, né, contratar uma empresa que tenha um fisioterapeuta do trabalho, ou se ela for de grande porte, ter um fisioterapeuta do trabalho, para fazer esses levantamentos de riscos psicossociais, tá, através de análise, né, através de um laudo. Depois disso, passa para o RH, tá, o RH vai levantar, né, o que foi feito, né, das questões lá que a empresa está, vamos dizer assim, exposta.
E, através disso, vai colocar procedimentos e treinamentos. Sim. Orientações, treinamento, mudar alguma forma de gestão do profissional lá na área de trabalho dele, né, para melhorar as condições de trabalho, melhorar o ambiente. Então, quer dizer, através do trabalho do fisioterapeuta, por exemplo, lá no campo, ela vai ter condições de fazer os procedimentos adequados. Então, quer dizer, se ela já está fazendo isso, o ano que vem, a partir de 26 de maio, é só inserir isso no PGR. Se ela não está fazendo isso, o que eu aconselho é as empresas já se preparar, né, organizar. Porque muitas empresas, às vezes, já até têm alguns procedimentos adequados, mas isso não está formatado como documento, não está como um procedimento. Está só no campo prático. Então, quer dizer, para a empresa se preparar para comprovação, né, ela vai ter que ter esses documentos, tá? Que tem muita empresa, né, que sobrecarrega um pouco o funcionário também, né, questão de tem que bater metas, tem que uma produtividade maior ali, né. E para isso tem que já há necessidade de ter esse controle. Sim. Qual que é a válvula de escape disso? O que eu faço para o meu funcionário ter não ter um efeito psicológico que faça ele desenvolver uma doença? Sim. É muita liderança abusiva também, liderança, né? A liderança entendeu? abusiva, acho que pega Quando muito fala de essa RH, questão. o RH vai montar um treinamento para justamente fazer esse trabalho com a liderança, Com gestores. entendeu? Eu acho que é Porque a liderança assim, ele pode ser até um líder de um determinado setor, mas ele é um líder de pessoas, né? Sim. Então ele tem que entender. E também o gestor, né? Para poder entender, para também passar para o líder, né? Porque às vezes começa mais com a parte da gestão mesmo, Sim. né? Desde a alta, média e a baixa liderança tem que ter esse controle. Porque, querendo ou não, lá na ponta, o funcionário ele vai estar mais lidando ali tete a tete com o líder do que com o gestor, com o RH, com o departamento pessoal, que convive mais ali, querendo ou não, com o seu líder, né? Então, querendo ou não, a gente tem que ir tratando do líder para depois a gente conseguir chegar até o funcionário também, né? Não, assim, o que eu né, sugiro é começar lá em cima, porque às vezes a pressão vem de cima para baixo. Isso, vem muito do também. gestor. Entendeu? Às vezes o gerente, o líder do setor até entende o trabalhador, mas como ele é pressionado em cima, E ele repassa para acaba baixo. Então, quer dizer, você começando no topo da cadeia, vamos dizer assim, né, na gerência geral, vamos dizer assim, descendo, é o melhor, porque o que acontece? Isso tem em casa, às vezes é assim, né? Os seus pais, vamos dizer, são os líderes de casa, então a gente acaba espelhando neles, entendeu? E o funcionário, né, vamos levar isso para a empresa, é a mesma coisa, ele começa, ele é o que a liderança faz ele ser, entendeu? Então, quer dizer, se a gente fizer um trabalho da gerência geral até a liderança no final lá que lidar com o trabalhador, isso vai sair melhor. Eu acho legal também os diretores, né, das empresas também, porque às vezes também vem o gestor também vem passando, como a gente falou, ele também sofre pressão da parte dos diretores, né? Sim. E aí vem a gestão para o líder. Né? Que seria a alta gestão, né? Então, quer dizer, ou seja, quando você fala em diretoria, isso tem que ser uma cultura da empresa, entendeu? A cultura da empresa, a política interna da empresa, a missão, né? Vocês viram isso? Missão, visão, valores. A missão, visão e tal, tem que estar, vamos dizer assim, ela tem que comprar ideia. Sim, Entendeu? Se o dono... Porque muito vem do dono, né? Quando a gente fala do diretor, né? O dono da empresa, é o dono da empresa, né? Isso. Então, quer dizer, se o dono da empresa não mudar, não vai ser o gerente, o líder, gestor, o RH, o DP que vai mudar, entendeu? Que vai conseguir. Então, quer dizer, por isso quando eu falo tem que vir de cima para baixo. Sim. Tá? Então tem isso. Quando eu falo alta gerência, eu já estou colocando o diretor no meio. Sim. É um pouquinho até o que a gente vai falar agora, né? De cultura e conformidade, ter um diálogo aberto com os funcionários, né? É promover campanhas informativas sobre direitos e deveres, né? Tanto de ambos, tanto do empregado como do empregador. Estimular a liderança a respeito dos limites de jornadas também. Outra situação que a gente também é muito importante é sempre ter auditorias e monitoramento. Analisar indicadores, se excesso de horas, pausas estão sendo respeitadas, né?
realizar auditorias internas também, para estar regularizando a documentação, Exato. para estar sempre analisando também como que está a documentação do funcionário, se teve alguma alteração de cargo, alteração de salário, tudo isso é muito importante também, né? Tem um suporte jurídico, né, de preventivo, né, que é para consultar o setor jurídico, onde implementar novas escalas, mudanças contratuais, né, acompanhar a jurisprudência, tomar decisões relevantes, né, incluir cláusulas claras sobre jornada nos contratos e acordos, que às vezes no próprio contrato de trabalho o empregador não coloca esse limite de jornada claras, né? E aí isso já previne um pouco os processos trabalhistas, porque se no contrato já está dizendo a jornada que ele vai emitir, ali já é um pouco para você não exceder um pouco o limite, né, de jornada, né? E também a gente pode ver os indicadores e metas, né, que são as redução de riscos, né, que são estabelecer metas para redução de ocorrências relacionadas à jornada de trabalho, monitorar a evolução dos processos trabalhistas, reconhecer boas práticas e resultados positivos nas áreas envolvidas, né, que começa pela regularidade, né, no cumprimento da jornada de controle efetivo e respeitar os direitos do trabalhador. A empresa também que investe em gestão legal humaniza e minimiza os riscos, né, e melhora o ambiente de trabalho com o funcionário. Porque a partir do momento que ela segue corretamente a legislação trabalhista e também a convenção, Sim. né, e tendo um jurídico sempre parceiro do DP e o DP sempre parceiro do jurídico, sempre vai, porque às vezes o jurídico ele vai na CLT, ele não conhece a convenção, né, aí o DP tem que sinalizar, a gente também tem a convenção coletiva. Sim. Tá, ou vice-versa, né? Ele vai falar no DP, a gente tem uma convenção coletiva específica para determinada atividade. Então, essa parceria entre departamento pessoal e jurídico trabalhista tem que estar sempre alinhada, né? Sim. Sintonizada para poder, né, evitar alguma questão trabalhista, né? Sim. Inclusive de provas e contraprovas. Né? O ônus da prova. O ônus da prova. prova. Tá? Tem que estar bem alinhado. E outra coisa, né? Mais uma vez lembrando, com relação a fatores psicossociais, né? As empresas já ficam atentas que já existe há alguns anos uma norma específica, que é a 17, tá? Que fala sobre a questão sobre fatores psicossociais. E já está em tempo das empresas ainda fazer esse levantamento para verificar como que está, para poder municiar também, ajudar também a questão do departamento pessoal. Né? Porque quando chega o atestado médico lá ou a falta, né, foi fazer lá um levantamento de absenteísmo, e aí, qual que é? O funcionário está afastado por depressão, mas como, né? Por quê? Né? Tem sempre Aí porquê. esse trabalhador, né, desenvolve alguma doença que tem como comprovar que foi devido a fatores psicossociais, a empresa pode entrar num processo trabalhista muito grande. E se o DP não tiver nada que comprove isso, aí é pior ainda, né? Sim. E eu penso muito também, né, que as empresas também podem, porque às vezes o funcionário não é dentro da empresa que ele gera esse tipo de doença, né, mas a empresa ela pode dar um suporte para esse funcionário. Exatamente, isso. Entendeu? Tem que se preocupar. Tem que se preocupar com o funcionário, dar um suporte além, mesmo que não foi gerado dentro do Da local empresa. de trabalho, né? Sim. Outra coisa que a empresa que tem que fazer, né, como que eu vou fazer isso, né? Quando o funcionário entra por afastamento, lá tem os ASO, tem o CID. A partir do momento que começa a chegar a CID, que fala, né, de fatores, né, que fala não, né, que está lá, que a causa devido a doenças emocionais, vamos dizer assim, já precisa ficar atento. Isso, já tem que acender o alerta ali para ver o que está acontecendo. Tem que estar alerta e o que eu vou fazer? Qual a ferramenta que eu vou utilizar? Como que eu vou ajudar Eu vou chamar o funcionário para conversar, eu vou, né, às vezes ele não está lá mais, ele saiu por afastamento, eu vou chamar a liderança, quer dizer, eu preciso saber. Sim. Né? O que eu tenho que fazer. E o DP é o que controla tudo. Além das rotinas dele, ele acaba, né, controlando os documentos também. Nós vamos agora dar algumas dicas, né, só para a gente estar finalizando aqui, como a empresa pode melhorar tanto essa questão da documentação, como a questão também da jornada. A gente só vai dar uma passadinha breve aqui, acho que a gente já foi pincelando tudo ali ao longo do podcast, né, do nosso bate-papo, para a gente tá reduzindo ali.
as medidas. É o que a gente fala muito, essa junção, né, do jurídico com o RH, com o departamento pessoal ali, elaborar e revisar os acordos, coletar assinaturas, sempre, né, registrar tudo, os cursos, os treinamentos que estão dando para os funcionários, né, definir as regras de prazo, de banco de horas, de tudo. Tem que ser tudo documentado, isso, tá? Atualizar no sistema de ponto também, junto ao TI, ao RH também, implementar, principalmente as empresas que puderem, né, implementar um sistema eletrônico que tem mais confiabilidade ali, tanto para a folha de pagamento, como para o ponto, para o espelho de ponto para o funcionário. Garantir que o funcionário também receba seu espelho de ponto, para ele estar ali conferindo isso, né? Ajuda muito, muito, muito. É igual a gente falou, né, Ana? A empresa adotar a tecnologia a favor dela. Porque tem muitas empresas hoje que não querem investir em tecnologia. E hoje a gente já está num século, né? Que hoje é tudo tecnologia. Então a empresa tem que tentar usar isso a favor dela. Dela para ajudar os funcionários, né? A gente vem nessa parte de novo de treinamentos, né, Neisa? Treinamento e sensibilização, né? Seria promover os workshops com gestores sobre jornada, horas extras e riscos legais, disponibilizar materiais explicativos e cartilhas, revezar avaliações para medir a absorção do conteúdo também. É uma coisa bastante necessária nas empresas para diminuir esses processos trabalhistas. Vai ajudar bastante, né? Através dessas medidas já... Igual a gente colocou ali, né, que é a formalização do banco de horas, né, que pode ser o jurídico, o RH, o departamento pessoal, que ele pode ajudar a elaborar e revisar os acordos de banco de horas. Coletar assinatura e registrar tudo certinho para o ônus da prova, né, porque tem um jeito lá, definir regras de compensações e prazos, né, que ali ele tem um prazinho, que é dentro de 1 ano, mas para não estender tanto, para não passar... E então, aí, fazer uma compensação, umas regras melhores para ajudar aí, né? Eu acho que para mim também o que é mais importante é essa criação da política interna. Isso é muito importante. Aquela casa sem regra, a gente faz o que quer, né? Se você chega numa casa e tá sem regra, ninguém faz o que quer, então, querendo nisso ou não, é a empresa também, vamos lidar isso como uma casa, né? Então, você tem que divulgar essa política interna desde quando a pessoa entra ali. Para fazer a integração, você tem que deixar isso muito claro. O que pode e o que não pode. Para o funcionário também, né? Para estar chegando ali, tá vendo que aquilo tem regra, aquilo tem posicionamento, aquilo não tá ali por estar. Então, a gente tem que deixar isso bem definido. Definir a política na entrada do trabalhador. A política da empresa. Isso mesmo. Aí a questão do monitoramento e auditoria, responsável, né? Seria o RH, auditoria interna, né? Isso. Seria auditar os registros de ponto e pagamento de horas extras regularmente, né? Porque quando isso não é feito, o trabalhador vai lá e reclama, arruma problema para a empresa, aí tem que ir atrás de documento, e fica nisso. Até há anos. Na justiça, só procurando documento que nem tem arquivo morto que fala. Sim. A Ana me contou de um evento que aconteceu com ela, sobre um cara lá que... Como é que era? Ele deu o ônus da prova, que nós tínhamos que... Aí vai nós mexer todo no arquivo da empresa, procurar documentos, procurar comprovante de pagamento, porque ele alegou que não recebeu. Porque documento trabalhista e previdenciário você tem que guardar por 20 anos. Isso Igual mesmo. a gente fala também, né, que não é só o RH. Tem um técnico de segurança do trabalho também, né, que são as questões das fichas de EPI. Que eu já tive na empresa também que eu trabalhava, funcionário entrar com processos trabalhistas e a gente tem que provar que ele recebeu os EPIs, que ele estava alegando que ele não recebeu o EPI. Isso também, na parte de técnico de segurança do trabalho, também seria... Mas, por exemplo, quando envolve arquivo, por exemplo, quando preenche todas as fichas lá de EPI, ordem de serviço, programas, né? No caso, antes era o PPRA, hoje é o PGR, PCMSO, né? Cópia de ASO, por exemplo. Né? Comprovante que o funcionário fez. Quem tem que controlar e arquivar todos esses documentos é o DP. É o DP. Isso, onde mesmo. Tem o RH, é integrado, né? Faz essa guarda por 20 anos. Isso. Porque amanhã ou depois, né, o funcionário sai, entra na justiça, tem como comprovar. O que as empresas fazem, né? Que eu vejo, que eu via, né?
pegava esses documentos, a hora que renovava, jogava tudo fora. Joga fora, Não, né? Entendeu? isso a gente não pode. Eu peguei um caso, uma empresa, que reutilizava o número de ficha Pra de funcionário. registro. Ficha de registro? Oh, meu Entendeu? Deus. Quer dizer, né? Isso há alguns anos atrás. Gente, Espero não que isso pode. não tenha acontecido. Uma situação que as empresas estão adotando agora é digitalizar. Todo Isso, documento melhor coisa. ser digitalizado, Tem um guardar banco de em dados. nuvem, ter um banco de dados, né? Então, isso é muito importante agora. Uma coisa Tá que a gente sendo não bem falou bacana. aqui, que é importante também, né? Duas coisas, aliás. Questão do e-social, lançar quem Sim, lança, né? Isso mesmo. A Exato. maioria das informações quem lança é o DP. Uhum, Então tem que isso. as informações têm que ser precisas, vamos dizer assim, Uhum, e real, né? uhum. Que amanhã ou depois vai cruzar as informações, não vai Tem bater. que estar batendo. É muito que o nosso, né, nosso outro grupo da sala está fazendo também. Esse manual, eles estão mexendo bastante com o e-social, né? Sim. Essa documentação, tudo certinho para estar. E tem também o perfil professor gráfico previdenciário. Quando o funcionário sai da empresa e O quer PPR. voltar lá para poder pegar o documento de comprovação de Sim. aposentadoria, Isso, ou PPR, quando ele né? vai sair, tem que ter o, Isso. o perfil professor gráfico profissional, que É o lá é PPR, né? PPP. PPP, isso, Isso. PPP, desculpa. O O PPP agora você está conseguindo pegar ele digital. Sim, Já teve porque uma já tem, atualização, já, é. Glória. por isso que eu falo que as informações digitalizadas e lançadas do sistema Sim. tem que estar correto, porque amanhã ou Isso. depois vai cruzar essas informações, não bate. Uhum, sim. Eu cheguei a pegar documento que dava o endereço da empresa errado, o horário de trabalho do Nossa. funcionário errado, É. o cargo dele estava errado, Tava errado. não tinha o controle de fornecimento de equipamento de proteção. Então, quer dizer, Uhum. os riscos ficha de observados no documento estavam errados. Uhum. Então, quer dizer, a hora que cruza as informações, né, lá no INSS, por exemplo, pode gerar o quê? Pode gerar um processo do INSS contra a Isso. empresa, uma ação regressiva. Então, o DP tem que ficar atento com isso também. Douglas, uma pergunta. Os EPIs disponibilizados para os funcionários, né, na ficha, quando isso tem que ser atualizado? Isso tem que ser atualizado de 2 em 2 meses, 1 em 1 mês? Você tem que estar sempre entregando isso para o funcionário? Como que funciona? Boa pergunta. Quando o técnico de segurança ou o engenheiro faz o levantamento lá dos riscos da empresa, Uhum. ele indica quais os equipamentos têm que ser utilizados. Sim. E é feito, por exemplo, um teste de quanto tempo isso pode durar, né? Uhum. Por exemplo, calçado de segurança geralmente é 3 meses. De Exato. 3 meses a 6 meses, às vezes dependendo do calçado até 1 ano. Uhum. Tá? Ou depende da atividade do Isso, trabalhador. vai falar. A máscara de proteção respiratória, depende muito da atividade. Uhum. Então, por exemplo, algumas moveleiras metalúrgicas, por exemplo, que eu conheço, faz troca de 2 a 3 vezes por semana. Isso, eu trabalhava na área da metalúrgica, a gente às vezes fazia até troca no dia, assim mesmo, quem trabalhava com pintura. Isso, depende muito da atividade. Isso. Ah, sim. Entendeu? Então, Uhum. aí é mais atento ainda, a empresa tem que ficar. Isso. Porque Sim. às vezes o que acontece? Você pegou uma máscara dia 2 de junho, Exato. Uhum. né? Aí vai pegar outra máscara só em setembro. Quer dizer, houve um espaço de 3 meses que não condiz com o risco diário do trabalhador. Sim. Entendeu? Então tem que Uhum. ficar atento a isso aí. Atentar É mais um com esse tipo de motivo coisa. do pessoal da segurança, seja técnico ou engenheiro, né? Mas como é técnico de segurança, está alinhado com o DP. Uhum. E o DP também saber disso. Sim. Porque muitas Sim. vezes o DP não Não tem tem esse essa conhecimento. informação. conhecimento. Não tem esse conhecimento. Ó, não tem chegou essa ordem de informação. serviço, não foi atualizado as fichas de IP. O que está acontecendo? Uhum. Porque a hora que vem a bomba, né? Vocês sabem mais, Sim, que Sim. já trabalham na área, a hora que vem a bomba de uma demanda trabalhista, quem sofre é o DP, para juntar Sim. todos os documentos. É isso Exatamente, quando na empresa que eu trabalhava, a gente fez essa questão, né, do processo trabalhista e a questão de perca por ser manual, perca de documento. Sim. E aí, como que você vai fazer isso? A gente conversou também, por isso que a gente fala que as empresas hoje devem investir em nuvens, softwares e Isso. coisas, nuvens compartilhadas. Tá, ter de uma gestão setores. uma gestão. Isso. Porque Essa o documentação. RH tem o contrato, né, com as documentações, o técnico de segurança do trabalho. Hoje tem bastante softwares aí que são integrados. Sim. Então dá para saber, por exemplo, o DP tem como saber como que está a questão da segurança, se está tudo certinho, Uhum. tá?
o RH tem como saber se o DP e a segurança do trabalho estão lançando as informações corretas, Mandando ali né? alinhadinho. E a hora que tem alguma preocupação de alguma demanda trabalhista ou uma fiscalização do Ministério do Trabalho ou do INSS, está tudo certinho. Se eu não me engano, tem um aplicativo, né, que, como eu te falar, é um software instalado no computador, que automaticamente você coloca a data de início que o funcionário tirou os IPIs com o técnico de Sim. segurança, e ele já automaticamente dá a data correspondente para o que você precisa atualizar, mesmo se às vezes Fazer o funcionário E aí, não. para isso, precisa fazer ter feito o retirada. levantamento de risco correto. Isso. Isso Entendeu? mesmo. Uhum. Aí, finalizando-se toda essas medidas, o que a gente espera? Resultados esperados, né? A redução de processos trabalhistas por jornada, maior transparência e segurança, né, para o jurídico e para a empresa, e um ambiente organizacional mais justo e produtivo, tá? Certo. Então, isso foi a finalização do nosso trabalho, né, do nosso projeto. Aham. A gente quer agradecer você também, né, por abrir as portas pra gente, para apresentar esse Muito. projeto. A gente ficou muito feliz. Muito mesmo. Porque você tem bastante visibilidade aqui no seu canal, com Conhecimento, conhecimentos, né, com empresas, com funcionários da área, né, da RH, departamento pessoal, técnico de segurança no trabalho. E a gente espera, né, que esse projeto que a gente criou possa ajudar vocês, Sim. né, dessa forma. Fora que o Douglas também é um profissional super renomeado aí, né, no mercado de trabalho. E bem falado Mas lá no aprendendo Senac, Falado também. no né? Senac, super bem falado no Senac. Um professor e tanto. Então, a gente gostaria de agradecer e já de antemão pedir desculpas se a gente não conseguiu tanto, né? Nossa primeira vez aqui, todo mundo um pouco nervoso. É. Mas acho que a gente conseguiu entregar da melhor forma possível, que foi um trabalho todo feito com carinho, né, para vocês. Foi bastante em equipe, né? Foi feito bastante pesquisa, bastante levantamento. A gente ficou atordoado. Mas o normal, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer uma reunião numa empresa também, sempre gera aquela tensão, né? E a desenvoltura de vocês aqui foi o normal de acontecer, né? A gente ficou E foi muito bem, foi muito bom, gostei, tá? E assim, o que eu espero de vocês lá fora é que executem o que realmente aprendeu, e a melhoria tem que ser contínua, nunca pare de estudar. Exato. É uma área que sempre tem que estar atualizando, e é importante vocês sempre estar estudando, né? Focando bem na atividade de vocês. É igual a gente também, né? A gente estava querendo ter esse alcance máximo para as empresas, né? Para elas poderem implementar isso. E a gente não saberia ainda como que a gente conseguiria fazer, né? Esse alcance. Mas aí a gente espera que as empresas seguem, né? A legislação, né? Um pouquinho do trabalho aí que a gente passou para ele. Sim, como eu disse, né? O trabalho de vocês é um trabalho gratificante, porque vocês passaram o que vocês realmente, vamos dizer assim, estudaram, né? E a aplicabilidade deles vai ser bem vista lá fora. Então é importante isso aí. Uma coisa bacana que vocês trouxeram foi a questão lá do Instagram, né? Das dúvidas, né? É importante também, tá? É importante o pessoal sempre ficar antenado, né, com essas informações, né? E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né, para nossos ouvintes. Uma mensagem final aí do grupo. Olha, eu só queria agradecer. Eu acho que até foi bem, a gente não estava muito perdida do que a gente iria fazer. E acho que com a ajuda de cada uma com sua, né, com sua limitação, com tudo, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, a gente conseguiu fazer uma entrega muito legal. Então, acho que eu só queria agradecer até as meninas aqui, que a gente foi passando uns dias, assim, vários dias, né, até conturbados, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer uma entrega bacana. A gente também espera, né, que a nossa apresentação contribua muito para as empresas, né, para ficar essa reflexão, né, do que pode ser feito, do que não pode. E lembrando, né, que o nosso projeto a gente fez numa carga horária de 160 horas. Sim. 90 dias aí de curso. Um período curto, a gente pesquisou bastante coisa, bem interessante, né, sobre o curso. Os professores também, né? Não podemos esquecer de agradecer a Ariane e o Samuel também, que foi de extrema importância aqui para nós, né? E espero, né, que fique a eficácia, né, na gestão, né, das empresas, né, na jornada de trabalho para eles. E
e a gente só tem a agradecer. E a gente pode falar também que o curso é incrível, se você tiver oportunidade. O Senac Façam. o Senac tem vários cursos incríveis, disponibilizando bolsas de estudo também. Sem É um falar curso que muito às incrível. vezes tem gente que não faz porque fala não tenho dinheiro e é 100% gratuito. É Olha. só 100% você ir lá gratuito. fazer uma inscriçãozinha no site mesmo, quando abrir. Ficar analisando, porque direto abre vagas de cursos. É bacana. Muito. Quer dizer, de vocês terminou, agora vai começar outro curso. É igual a gente fala, né, que tem a política do Senac, que quem faz o primeiro curso não sai de lá É mais. verdade. Verdade. Como você faz um curso, você não sabe Eu de lá, mesma gente. posso falar que eu praticamente moro dentro do Senac. Eu, antes e durante, eu sou suspeito de falar, porque antes de entrar no Senac eu fiz bastante curso, né, inclusive de segurança do trabalho, né, eu fiz lá também. E depois eu fiz 2 pós-graduações lá, SGI, depois fiz perícia ambiental. E outros cursos que eu aqui, devido ao meu cargo que eu executava lá, eu tive a oportunidade de fazer também. Então, e sempre com excelência. O Senac sempre com excelência nos seus cursos, Muito. né? Exato. Cada vez inovando sempre, humanizando cada vez mais a questão do ambiente de trabalho, o ambiente de estudo, isso é muito importante. Isso faz o aluno voltar. Exato. Muito. Porque E ali... o profissional voltar, inclusive, Sim. Thaís, desculpa te... Não, imagina. Inclusive, muitos professores, né, inclusive eu, que já estive lá, vieram, né, se formaram lá. E olha que interessante. Vou Muito fazer bacana. um levantamento lá, todos os professores lá, né, as pessoas que estão lá, de uma certa forma, ou fez um curso interno ou fez um curso antes, né, profissional. E falar um pouquinho do Senac, né? A gente já sai já apto com as coisas reais que acontecem, Sim, né? Dentro sim. da empresa. E a gente já sai pronto, né? Não que, lógico, a gente tem que pesquisar, mas no Senac a gente já apto para estar trabalhando naquele Isso, setor, mercado né? de Do trabalho, mercado né? de trabalho do que a gente tem. Também abrange uma grande entrada, né? Porque eles também fornecem algumas coisas, faz vagas para as empresas, essas coisas. O Senac também é muito bom. Legal. Sim. Pessoal, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, né? Vamos falar da LR Soluções de Engenharia, que é especialista em laudos, né? Laudos, treinamentos, né? Falou em gestão de segurança do trabalho, elaboração de laudos, NR10, NR12, NR35 também, em alguns casos, né? De levantamento de necessidades. A LR Soluções de Engenharia é especialista no assunto. Então, quando você precisar, viu, meninas? Quando precisar de algum trabalho de segurança do trabalho sobre NR1, PGR, NR10, laudos elétricos, NR15, insalubridade, 16, periculosidade, a LR, através do engenheiro André Remedi, vamos dizer, o que a gente tem mais de melhor aqui na nossa região e também no estado e no Brasil, inclusive. A Franca Ambiental, né? Algumas coisas que vocês vão utilizar também com relação a licenciamento ambiental, algum documento de ambiente, a Franca Ambiental executa, né, com perfeição, tá? A equipe da Franca Ambiental trabalha desde a liberação, por exemplo, de licenças, né, de funcionamento, ISO 14000, né, certificações, né, da área do meio ambiente. Então, a Franca Ambiental ela é uma empresa de consultoria ambiental de excelência. Então, eu recomendo também para vocês e também para o público que está nos assistindo. A Gestione Agro, né, se um dia que vocês quiserem trabalhar com agronegócio, a Gestione Agro é uma empresa que trabalha desde o processo de preparação de solo até o processo de colheita final, né? Especialista no cultivo de cana-de-açúcar, de algodão, milho, soja, café, né? Várias atividades de cultivo. A Gestione Agro, né, ela é a melhor na nossa região e também no Brasil, tá? A Impacto Engenharia, essa é importante para vocês também. A Impacto Engenharia trabalha na organização do processo produtivo da empresa, né? A parte de gerenciamento de produção lá de chão de fábrica, tá? Ela organiza todo o processo. A empresa está com dificuldade, por exemplo, de produção, dificuldade, por exemplo, na questão do trabalhador lá no processo, né? A Impacto Engenharia ela é a solução para a indústria. Tudo que envolve a área industrial, né, a área fabril,
a Impacto Engenharia trabalha com perfeição. Então, por exemplo, onde vocês estiverem, né? A Impacto Engenharia, ela falou que a parte produtiva, chão de fábrica, indústria, a Impacto Engenharia é melhor também. Do amigo Vandelso. A outra empresa, né, parceira, a Heitor Silva, né, HS, Consultoria em Segurança do Trabalho, é uma empresa também de consultoria de segurança do trabalho. Então, por exemplo, vocês precisam de algum treinamento, alguma orientação na área de segurança do trabalho, a HS, o Heitor Silva, né, Segurança do Trabalho, é a melhor também. Inclusive, né, o nosso amigo Heitor, ele foi professor também do Senac, né, então uma pessoa super indicada, né, vamos dizer assim, para trabalhar na gestão, né, da segurança do trabalho na sua empresa. Então, qualquer dificuldade que você tenha lá, desde a questão de documentação e treinamento, Heitor Silva também é indicado lá para vocês, tá? A Arcanjo Engenharia, construção civil, né? A Arcanjo Engenharia, ela é especialista no segmento da construção civil. Então, por exemplo, todas as empresas, né, que estão aí no mercado trabalhando com construção civil, que tem a sua obra e precisa de um parceiro para executar alguma atividade específica no canteiro de obra, né? Algum processo de fabricação, né, durante a construção, a Arcanjo Engenharia está aí para atender. Tá? É uma das melhores empreiteiras, vamos dizer assim, né? É um dos melhores parceiros que as construtoras têm aqui em Rio Preto, né? Também na nossa região e no estado de São Paulo e no Brasil. Tá? Eles atendem fora do estado também. E a Macfil, né? A Macfil locações de máquinas e equipamentos na área da construção civil. É a melhor, tá? A melhor de Rio Preto, a melhor da região, a melhor do Brasil inteiro, né? Você falou em equipamentos de locações, sempre vem Macfil, tá? A Macfil também ela faz locação de plataformas elevatórias, né? Que seria para trabalho em altura. Então, por exemplo, a empresa que precisa alocar uma máquina de plataforma elevatória, a Macfil é a indicada para isso, tá? Hoje são vários tipos de plataformas elevatórias. Ela não só aloca o equipamento, mas como dá o treinamento também, né? Então, quer dizer, oriento a empresa a como utilizar esse equipamento. Não só esse equipamento, os outros que eu falei também, né? Mas esse especificamente, né, de plataforma elevatória, é essencial para o trabalho sair corretamente, com segurança, né, quando envolve trabalho em altura, e a Macfil é especialista no assunto. E é isso aí, pessoal, né? A gente agradece as meninas aqui mais uma vez. Obrigada. Tá? Obrigada. Agradece aos professores, né, que conduziram vocês até aqui. Uhum. Também o Senac, né, com uma instituição fantástica. Eu sou suspeito de falar, né, que eu já fui da casa, então, né? Mas obrigado, né, mais uma vez por estar aqui. Nós que agradecemos. E até o próximo episódio, pessoal.